Hoje eu quero trazer um tema para a nossa reflexão, que é estar com Ele. Estar com Ele é estar em Jesus todo o tempo, mas para isso eu gostaria de ler um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 3, do verso 13 a 19, e o texto, se puder pegar sua Bíblia também e acompanhar conosco, o texto então diz, texto de Marcos, capítulo 3, verso 13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Muito bom o texto. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque a palavra vai ser estudada agora. Então fala diretamente dos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir para melhorar, para aplicar no nosso dia a dia, e termos condições de viver essa vida plena que o Senhor planejou e programou para nós. Obrigado, Senhor. Eu gostaria, é um texto interessante em que Jesus seleciona os 12, mas eu gostaria que você desse atenção ao verso 14, diz que ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, marca aí, estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas eu quero me atentar aqui, estivessem com ele, antes mesmo de Jesus enviá-los a pregar. Aqui a palavra disse que Jesus os escolheu para que eles estivessem com Jesus. Então existe um processo entre eles saírem para pregar, saírem para expulsar demônios. O processo era estar com Jesus, e nós sabemos que eles estiveram juntos ali por pelo menos 3 anos, que foi o período em que eles se relacionaram com o Messias, antes mesmo de saírem para pregar e realizar milagres. Jesus queria se relacionar, e essa é a essência do cristianismo, que é exatamente Jesus conosco, Deus conosco, um ato lindo, maravilhoso de relacionamento. Esse é o diferencial do cristianismo. Cristianismo não é e nunca foi uma religião. Isso é muito importante nós sabermos disso, para que nós não sejamos enganados, para que, olha, se você não souber disso, provavelmente você será muito enganado nesse mundo. Cristianismo não é uma religião. Então, a religião não trata de relacionamentos, não trata de amizade, não trata de nada disso. A religião não trata de intimidade. Religião é um distanciamento que nós temos de Deus. Pô, mas a religião não é para eu encontrar Deus? Mas não, a religião, ela trata de sacrifícios,
trata de penitências, trata de dogmas, trata de correntes. Olha, cuidado com isso. Correntes, inclusive no próprio cristianismo existe religiosidade. Cuidado com essas coisas que prendem a gente, porque isso é religião. Aqui nós estamos falando hoje sobre cristianismo. Religião tem coisas que subjugam o ser humano, que prendem a nós de toda forma. Então por que o cristianismo não é uma religião? Porque a religião vem de um termo religare. Religare significa unir-se novamente. Com quem? Com Deus. Mas é um esforço nosso para chegar até Deus. Isso é religião. Olha, faz isso, faz aquilo, anda de joelho aí o quarteirão inteiro, carrega não sei o que nas costas, penitência, ereré, parará, tudo para aqui, ó, igual uma canga que a gente coloca aqui no nosso pescoço, é um fardo muito pesado. Isso é religião, mas cristianismo não tem nada disso. Cristianismo é Deus se relacionando conosco através de Jesus Cristo. É totalmente inverso. Deus se faz homem, se relaciona, e aqui nós estamos falando que esse Deus quer se relacionar conosco e chama seus discípulos para estarem com Ele. Olha, isso não é religião, isso é intimidade, isso é poder. Então Jesus, Ele os escolheu para quê? Para que estivessem com Ele. É o tópico 1, nós vamos falar de 3 tópicos. Então, tópico 1 aqui, Jesus os escolheu para estarem com Ele. Então, estar com Jesus significa profundo relacionamento, eu e Deus. Isso é muito lindo, estar com Ele é nutrir uma relação de amizade, de amor, de companheirismo, de entendimento, de ensino, de exemplo. Estar com Deus é isso, é essa a ideia quando Deus se fez homem, se relacionar conosco. Em Jesus nós somos livres, a religião nos prende, Jesus nos liberta, a gente é livre para fazer o que a gente quiser, porque não existe formalidade no cristianismo, é só informalidade. Jesus veio para ser informal, sair do convencional, estar próximo. Em Jesus nós somos livres para fazer, para adorar, para ter acesso ao Pai através de Jesus, acesso a Deus através de Jesus. E eu fico vendo a religião criando barreiras, distanciamento, são inacessíveis. Você entra aí, ó, eu viajo às vezes, eu já fui lá para a Itália, fiz uma viagem lá para a Itália. Viagem boa. Eu estou falando aqui, estou lembrando da viagem, foi bom demais. E eu lá na Itália fui visitar o Vaticano, né? E fui visitar aquela igreja São Pedro, uma igreja maravilhosa, linda. Mas, cara, você não tem acesso. Cara, você não consegue entrar. Sabe? É tudo muito estranho. Os caras criam barreiras para você não ter acesso a Deus. Parece que é tudo escondido. As missas, eles falam com a língua que você não entende. Um som, parece que é de propósito, para que eles possam ficar por cima. É isso que Deus não quer. Deus quer se relacionar. Deus saiu do trono, irmãos, e veio para a terra aqui nesse nível, para que a gente pudesse ter nele acesso. A religiosidade é indisponível, cheia de formalidades. Você não consegue chegar à frente de alguém, de um papa, qualquer coisa, você não chega lá. São formais, tem regras. Não, para você entrar aqui, você tem que tomar 7 goles d'água, não sei do que. Em Jesus não tem nada disso, porque Jesus é um relacionamento informal. Você pode falar isso? Informal. É informal. Em Jesus é tudo lindo. Jesus nos chamou para andar com a gente, conversar com a gente. Jesus chamou aqueles discípulos para comer, fazer churrasco com eles, pescar com eles, acampar com eles, caminhar com eles. Então não há limites nesse relacionamento nosso com Jesus. Você pode fazer o que você quiser, não existe limite na informalidade.
E Deus, através de Jesus aqui conosco, Ele é informal. Eu fico vendo eu e minha esposa. O nosso relacionamento é informal. Por quê? Porque não existe limites na informalidade. E a coisa mais linda, não há limites no meu relacionamento com a minha esposa. Eu me casei com a minha esposa. O próprio contrato de casamento deixa eu ser íntimo dela. Meu filho, eu entro naquele quarto, o pau come. Intimidade, irmão. Jesus falou a mesma coisa aqui. Entra no seu quarto, fecha a porta e o pau come. Intimidade. Na intimidade não existe formalidades, e sim informalidades. Jesus está nos dando essa mensagem essa noite. Jesus é bom demais, e em Jesus, no cristianismo é isso, é relacionamento, não é religiosidade, é me relacionar com Ele o tempo todo. E Deus se informalizou em Jesus, quebrou essa burocracia religiosa, porque Ele nasceu, inclusive, eu estava pensando nisso, Jesus, inclusive, nasceu. Se imagina para você, Deus chegasse, passasse um WhatsApp para você assim, e falasse assim, escolhe um lugar para nascer meu filho. Eu tenho certeza que você queria escolher o melhor lugar, a melhor maternidade da sua cidade. Se fosse aqui em Belo Horizonte, você ia falar assim, eu vou escolher o Mater Dei. Pô, filho de Deus vai nascer, cara. Vou botar ele no melhor lugar. Jesus nasceu, sabe aonde? Numa estrebaria, um lugar fedido, um lugar sujo, um lugar que tinha bicho junto, criação. Cara, filho de Deus nasceu ali. Aí eu fiquei pensando, por quê? Sabe, se Jesus tivesse nascido num palácio, num berço de ouro, ai de nós pobres, nunca teríamos acesso. Falar, não, Jesus nasceu numa família rica, Jesus nasceu no melhor lugar. O pobrezinho que não tem condições de ter nada, falar assim, não, eu garanto que hoje em dia, e claro que existem situações de nascer assim em casa, mas ninguém nasce em estrebaria. O Filho de Deus nasceu na estrebaria para que a gente tivesse acesso a Ele. Qualquer lugar. Jesus se relacionou com aquele povo, comia com eles, sentia o bafo deles. Devia ser um povo fedorento, porque não tomava banho direito. Imagina, que coisa mais linda, né? Então, Jesus se envolveu com aquele povo, chamou-os para perto, como a gente leu aqui, para que estando com eles, os ensinasse. Então, antes de mandar os caras pregar, expulsar demônio, Jesus estava ensinando. Então Jesus se envolveu com o povo, e de aldeia em aldeia, dormindo com eles, ficando com eles. E ele se enchia de íntima compaixão. Tanto que o próprio Jesus falou, os vejo como ovelhas sem pastor. Jesus então sentia, porque ele estava junto. Não é isso que a religiosidade faz. A religiosidade coloca aqueles panos bonitos. Eu não vou falar de católico aqui não, já falei demais. Mas o próprio judeu colocava aquelas roupas, falou, agora eu sou santo. Jesus não tinha essa não, irmão. Então antes de colocá-los a pregar, Jesus estava com eles ensinando. Sabe, Jesus não colocou ninguém na fogueira. Eu me lembro, certa ocasião, que meu pai chegou para mim, eu devia ter uns 18, e a nossa empresa, a empresa que eu trabalho hoje, nessa época, era um bom cliente no Banco do Brasil. E lá no Banco do Brasil, numa noite especial, ia ter uma festa de fim de ano, e o banco chamou os principais clientes, e lá tinha, sem brincadeira, umas 600 pessoas, era uma festa grande, e nessa festa meu pai chegou e falou, Ramaia, eu não posso ir, vai você no meu lugar, me representando.
Mas tudo bem, né? Vamos para a festa. Só que chega lá, meu amigo, ele não tinha me falado que ele teria uma participação na festa, falar alguma coisa, tinha que falar. E eu com 18 anos, a pessoa que estava recepcionando, né, o promotor da festa, falou, você está representando seu pai? Beleza, aqui, você vai falar depois que fulano falar. Na hora, minha barriga fez assim... Eu travei. Falei, o quê? Eu vou ter que falar? E estava assim, igual hoje. Câmera, tal, iluminação, tudo escuro lá, você não via ninguém. Só eu lá, eu estou olhando todo mundo entrando no palco, falando. Eu vou falar o quê, cara? Peguei o microfone, mas eu fui tremendo nas bases. Comecei a falar, cara, a boca travava e ficava assim, respirava, suava frio. Falta de treinamento. Hoje não, eu ia chegar lá e até dançar, né? Fiquei cara de pau, aprendi. Mas sem treinamento não dá. Uma coisa é eu chegar agora e falar, Celcinho, vem aqui pregar. Vem aqui pregar. Não tem jeito, irmão, porque não teve preparo. Se eu falar para você, vem tocar, você toca. Mas falar, vem pregar agora. Você vai falar, vou pregar o quê? Então existe treinamento, existe preparo. Jesus não colocou aqueles caras na fogueira, Jesus preparou e ensinou aquele povo, que é o tópico 2, através do exemplo que ele tinha. E ele dava esse exemplo com informalidade no dia a dia. E Jesus então conquistava aquele povo, conquistava as pessoas, era admirado por eles. As pessoas aprendiam porque Jesus estava com eles, se relacionava com eles. Ele se fazia amado, se fazia querido, se fazia desejado, porque Jesus se relacionava, se fazia amado. E a gente só consegue admirar alguém quando a gente ama alguém. A gente só consegue seguir alguém quando a gente gosta daquele alguém, ou quando aquela coisa realmente nos motiva. Eu me lembro também, vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Quem se lembra do Conrado? Terror das meninas, né? Quer dizer, as meninas amavam o Conrado, e nessa época do Conrado, ele usava um cabelinho assim, você lembra daquele cabelinho do Conrado? Né? Ele usava um blazer dobradinho assim, né, com a camisa aberta. Aí a gente, na mesma idade, com 17 por aí, 16, vamos vestir, vamos ficar igual o Conrado. Então compramos aquelas roupas, aquelas calças tal da época, e o blazer dobrado. Só que eu tinha um problema, cara, meu cabelo, né, não era igual ao do Conrado. O cabelo do Conrado fazia um negócio assim bonitinho, né? Então o Conrado já tinha um corte de cabelo que era daquele jeito. O meu cabelo não, cara, o meu estava mais para Jackson 5. Não o Conrado, velho. Eu devia ter deixado a negritude surgir em mim, né? Mas não. Aí eu queria ser o Conrado. O que eu fiz, cara? Chapinha, alisava cabelo, fazia de tudo, cara. Fiquei parecido, sim. Até o jeito de falar. A gente quando fica convivendo demais com uma determinada pessoa, a gente pega até o jeito da pessoa falar. Né? Foi assim com Jesus. Você estava com ele. Por quê? Não, porque você fala igual. Você veste a mesma roupa. E, cara, meu cabelo estava mais para Bozo do que Conrado. eu abaixava assim, um bicho vinha. Mas tudo bem, peguei umas gatas nessa época por causa do... né? Mas valeu. Mas logo depois eu passei máquina dos 18 anos. Acho que foi por isso que eu assumi a minha careca. Foi trauma do Conrado. E aí eu comecei a passar máquina dali em diante, sempre máquina 1, 2. Hoje eu estou passando giletão mesmo, de 2 dias. Hoje eu já fui assim no espelho, falei, está grande. Quando eu sinto assim, está grande, eu tenho que passar. Mas a gente admirava aquele cara. E é isso que Jesus queria, se relacionar para que o povo admirasse Jesus. Né? Essa era a intenção de Jesus ao estar com eles, se tornar referência. Fala assim, me imitem. Paulo falou isso, né? Portanto, sejam imitadores de Deus,
como filhos amados. Paulo também fala: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo então veio para nos ensinar. Então, dessa forma, os discípulos queriam fazer tudo o que o mestre fazia, porque o mestre se relacionava. Então era necessário treinamento, e Jesus tem uma máxima no treinamento dele. Ele fala assim: eu faço e você vê eu fazendo. Quantos milagres Jesus realizou ali, e os discípulos viam. E alguns milagres Jesus falou: está vendo? Olha o caso aqui do centurião. Olha como que a fé desse cara é boa. Então ele fazia e comentava com seus discípulos. Os discípulos viam Jesus fazendo. Depois o segundo processo era: eu faço e você me ajuda. Jesus realizou alguns milagres e pediu ajuda dos discípulos. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus falou assim: o que tem aí? A Bíblia não fala com claridade isso aqui, mas eu acredito que naquele momento também os discípulos ajudavam na multiplicação, porque eu faço e você ajuda, porque era impossível só Jesus distribuir pão para 20.000 pessoas, então ele tinha ajuda. Terceiro passo: agora você faz e eu ajudo. Então Jesus começou a ajudar aquele povo. Teve um caso que os discípulos tentaram expulsar um demônio de um menino, o demônio deu baile nos discípulos. Jesus veio, resolveu o problema ajudando os discípulos. Então Jesus fazia, eles faziam e Jesus ajudava, e vai chegar um momento que Jesus vai falar assim: vocês fazem e eu vejo. Aí fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo. E o próprio Jesus falou: eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará obras que eu faço. Então, esse é o processo de treinamento de Jesus. E eu aprendi com o pastor Rubens uma frase interessante que ele fala: eu só faço bem aquilo que eu sou treinado a fazer, senão eu não faço bem. Quer tocar bem? Treina. Você quer cantar bem? Treina. Você quer falar bem? Treina. Você quer... qualquer coisa é treinamento. Juninho Pernambucano, quem gosta de futebol? Juninho Pernambucano foi um cara sensacional na cobrança de falta. O cara fazia gols. Ele criou a cobrança de falta dele, ele criou assim, ele revolucionou a cobrança de falta no mundo. Ele foi para a Europa, o povo ficou louco com ele, porque ele batia falta demais. Aí o que aconteceu? Foi perguntar qual era o mistério, qual era o segredo. O segredo é porque eu treino bater falta, mas eu treino mais do que todo mundo. Eu não treino simplesmente naquele horário que eu estou ali com o treinador. Depois que todo mundo vai embora para o vestiário, eu fico pelo menos mais 3 horas batendo falta, só batendo falta. Aí não tem jeito, cara. Aquilo que eu faço, que eu sou treinado a fazer, eu vou fazer bem. Treinamento. Tiger Woods falou: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Porque é treinamento, treinamento, treinamento. Tem um livro que, se você puder ler, eu li esse livro há outro dia aí, tem muito tempo, chama O Sucesso é Treinável. Você pode treinar e deve treinar, e a pessoa que treina alcança sucesso, né? Terceiro tópico: Jesus então os envia a pregar. Então, treinamento confere autoridade para nós. Jesus nos dá essa autoridade, que é o poder, peso moral que a gente tem, a influência que a gente vai exercer nas pessoas. Jesus então delegou poder para os seus discípulos, após terem estado com ele e terem treinado ele. Então, dando toda a autoridade para aquela equipe. Veja só então como que Jesus criou a equipe. Você quer criar uma equipe de sucesso na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios? Quer criar uma equipe na liderança da sua igreja? Você quer criar equipes? Faça como Jesus fez. Primeiro passo que Jesus fez para criar uma equipe: ele selecionou. O texto que nós lemos diz que ele escolheu os 12. Em Lucas, no capítulo 6,
Lucas, no capítulo 6, no verso 12, se você for ler lá, você vai perceber que Jesus orou, naquela noite que antecedeu o fato, ele orou, pedindo a Deus discernimento para a escolha. E aí ele desceu do monte já chamando os 12. Então, primeiro, selecione bem em oração as pessoas que vão trabalhar com você. Segundo ponto, motive aquelas pessoas a trabalharem. Como? Dando exemplos para ela, estando junto com ela, fazendo o que ela faz, ajudando. Olha, é tão lindo. Vocês estão percebendo aqui hoje deu uma mudada, né? Nós tiramos aquelas cadeiras, a banda passou lá para trás, para deixar um ambiente mais clean, mais limpo. Agora, por que isso deu certo? Por que deu certo? Porque o líder estava presente, a liderança estava junto, carregando as caixas, montando os tablados, fazendo as coisas acontecerem. Então não existe esse negócio de líder que fica só em casa dando ordem no computador, faça isso, passando no WhatsApp. É estar junto, irmão. É bater prego, é carregar cadeira. Jesus fazia isso, e isso motiva. Quando você está junto, você motiva. E o seu exemplo arrasta as pessoas. Está junto. Terceiro ponto, ele se conectava, estava sempre com eles, conversando, trocando ideia. Eu penso que Jesus, sem brincadeira, Jesus, ele tem um senso de humor muito bom. Jesus devia contar piada, o povo devia rir. Sabe por que eu sei que Jesus devia contar piada? Que uma vez ele chegou para um cego e falou: cego, o que você quer que eu te faça? Você está de brincadeira, ele está contando uma piada. Me dá um cão guia para eu... para eu andar. Não, velho. O que você quer? Não, eu quero enxergar, né? Essa piada que eu contei não é nem minha, é do pastor Cláudio Duarte. Ele conta essa piada, ele é muito bom. Mas é isso, Jesus tinha esse senso de humor. E Jesus permitiu, né? Depois é permitir, dá liberdade, responsabilidades. Vai. Aí Jesus começou a separar a turma. Vai de 2 em 2, tal. Depois Jesus, através do Espírito Santo, liberou todo mundo e comissionou, que é aí o ponto de estar pronto. Vai embora. Vamos embora. E delegou poder para que eles tivessem autoridade. Aí sim, eles pregaram, expulsaram demônios, faziam milagres, mas teve esse processo de estar com ele, conviver com ele. E no final do ministério aqui na terra, Jesus falou: vão por todo mundo, prega o evangelho para todas as pessoas. Para a gente concluir, antes de nós pregarmos, antes de nós fazermos as obras que Deus quer que nós façamos, que possamos estar com Ele, receber treinamento dEle, receber direção dEle. Precisamos ser treinados por Ele todos os dias, porque Jesus ainda hoje fala: venha a mim, esteja comigo, porque Jesus te escolheu e Ele ainda deseja andar com você, andar comigo. Se não fosse Jesus na minha vida, olha, eu não sei nem o que a gente poderia, ou o que eu poderia estar fazendo hoje. Então Jesus, Ele ainda deseja, você que está ouvindo essa mensagem, Jesus quer se relacionar com você. Tira essa ideia de esforço, porque Jesus já fez todo o esforço, Jesus já pagou o preço, Jesus já resolveu essa situação que para nós seria impossível. Em Jesus nós temos conectividade, precisamos então ser treinados e aprender tudo com Jesus, com informalidade, com intimidade, porque não há limites para nos relacionarmos com Jesus. Eu quero orar por você, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor, essa noite, nos motivou a te encontrar, nos motivou a estar mais próximo com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, no dia a dia, com intimidade. Fale ao nosso coração através do Teu Espírito Santo, que possamos ter dias e momentos mais íntimos com o Senhor, sem limites,
Nos ajuda, Senhor, nesse momento, a Te buscar, a Te querer, a ter Você em todos os momentos da nossa vida, a chegar ao ponto de falar em qualquer situação, nessa situação, como ou o que Jesus faria. Nos instrua nesse sentido, Pai. Em toda e qualquer situação, nos treine a ser melhores. Eu oro em nome de Jesus. Amém.